Olá, crianças, bom dia. Que o nosso dia possa ser abençoado, é isso? Mais um dia, Tivemos o privilégio de acordar, de estar bem, estar com saúde, juntamente com a nossa família. Então, isso é motivo de agradecimento, de gratidão a Deus, é isso? Então, gente, hoje são 21 de julho, a terça-feira. Iremos dar continuidade com a nossa aula de matemática, tá? Então, providencie o livro de matemática e abram na página 230, certo? Então, iremos iniciar com a leitura de frações, certo? Então, na aula passada, vocês lembram, né? Que a tia Vera dividiu a folha, o retângulo, né? Certo? Em 8 partes iguais, né? E eu falei que cada parte que o retângulo foi dividido, ele foi chamado de quê? De um oitavo, não é isso? Então, se ele for dividido em 8 partes, cada parte representa o quê? Um oitavo, tá? Gente, olha, em uma fração existe o quê? Existe o numerador e o denominador, tá certo? Então, o denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, tá certo? E o numerador indica quantas dessas partes foram tomadas. Se eu tiver, vamos ter como exemplo a divisão do retângulo, né? Eu dividi o retângulo em 8 partes, né? Então, cada partezinha dessa representa o quê? Um oitavo, tá? Então, o 1 aqui, ele chama-se de quê? De numerador, né? Numerador, tá? E o 8 aqui chama-se de quê? De denominador, tá? Denominador, tá? Lembrando bem, que o denominador, o que é que ele indica? Ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido, não é isso? E o numerador indica o quê? Indica quantas partes foram tomadas, ou foram pintadas, ou foram comidas, entendeu? Por exemplo, na maçã, eu dividi a maçã em 6 partes iguais. Então, cada parte daquela ali representa o quê? Um sexto, né? Se eu comi 2 partes, né? Da maçã, eu dividi a maçã em 6 partes. Então, esse 6, ele vai ser o quê? O denominador, tá certo? O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, tá certo? E eu comi 2 partes daquela maçã, tá certo? Então, esse 2, ele vai ser o quê? O numerador. O que é que o numerador indica? Indica quantas partes foram comidas, ou foram tomadas, ou foram pintadas, certo? Daquela fração, ok? Então, não tem dúvida, né? Numerador e denominador. O numerador é o de cima, o denominador é o de baixo, tá certo? Então, o denominador, que é o de baixo, indica o quê? Em quantas partes o inteiro foi dividido. Muito bem. O que é que indica o numerador? Indica quantas partes foram tomadas, ou foram pintadas, ou foram comidas daquela fração, tá certo? Ok? Muito bem. Então, vamos aqui para a página 231. Denominador menor que 10. Observe os números que esses denominadores recebem, né? Se é 2, é meio. Se é 3, terços, né? 4, quarto. 5, quinto ou quintos, né? 6, sexto ou sextos. 7, sétimo ou sétimos. 8, oitavo, né? Ou oitavos. Nono ou nonos, tá? Se eu tiver assim, como é que eu leio essa fração aqui, 2 terços, né? 2 sobre 3, então eu leio o quê? 2 terços, né? Como é que eu leio essa fração aqui, 1 meio. Se o denominador é 2, então eu leio o quê? Eu leio meio. Como é que eu leio essa fração? Eu leio o nome do número, né? 1
quê? Meio. 1 meio. Se for assim, ó, 2 sobre 2. Então, 2 meios. Aqui, ó, 2 terços, né? Se eu tiver aqui, ó, 3 sobre 4. Então, 3, que é o nome do numeral, mais o quê? Mais a palavra quarto. Quartos, né? Aqui no caso aqui que são 4, né? 3 quartos, né? Certo? Aqui, ó, 2 quintos, né? 2 quintos. 3 sextos, né? Sextos. Vamos ver aqui, ó, 4 sobre 7. Eu leio o quê? 4 sétimos, né? Tá certo? Se eu tiver assim, ó, 3 sobre 8, então eu leio o quê? 3 oitavos, né? Ó, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e aqui eu vou ler o quê? Nono, né? 2 nonos, tá certo? Então, isso aí é o quê? A leitura das frações, tá bom? Lemos primeiramente o numerador, né? E depois o denominador. Veja alguns exemplos, ó. 1 meio, 3 quartos, 5 sextos, 3 oitavos, 2 terços, 1 quinto, 2 sétimo e 4 nono. Não esquecer que nós lemos primeiramente o quê? O numerador, né? O numerador, você lê o quê? O nome do numeral. Se é 3, eu leio 3, né? No caso aqui, ó, 3 quartos, 2 quintos, ok? Então, a leitura das frações. Ó, se a fração ela tiver o denominador 10, 100 ou 1000, tá? Se o denominador for 10, eu leio o quê? Décimos, né? Certo? Se for 100, eu leio o quê? Centésimo. Se for 1000, eu leio o quê? Milésimo, tá certo? Então, preste atenção. Ó, se eu tenho assim, se eu tenho 1 sobre 10, então como é que eu leio? Eu leio 1 décimo, né? Décimo no singular. Mas se eu tiver assim, ó, 2 sobre 10, como é que eu leio? 2 décimos no plural, tá certo? Se eu tiver assim, ó, 3 sobre 100, como é que eu leio? 3, 100 eu leio o quê? Centésimo, né? Se eu tiver assim, ó, 4 sobre 1000, eu leio o quê? 4 milésimos, tá certo? Então, se for 10 é décimo, se for 100 é centésimo e se for 1000 é o quê? Milésimo, tá certo? Lemos primeiramente o numerador e depois o denominador, do mesmo jeito, né? Tá certo? Ok? Então, gente, vocês irão fazer a página 232, tá? E a página 233. Só que ainda falta um pouquinho aqui, ó. Nós temos aqui na página 232, ó, nos demais casos, lemos o numerador e em seguida o denominador acrescido da palavra avos, que significa divisão em partes iguais, tá? Então, se eu tenho assim, ó, 7. Então, como é que eu leio? Eu leio o numerador e o denominador, né? Mais a palavra avos, né? Tá certo? Então, como é que eu leio aqui, ó? 7, 17 avos, né? Então, a leitura dessa fração é feita dessa forma. 7, 17, mais a palavra avos, né? Mais a palavra avos, tá certo? Se eu tiver assim, ó, 2 sobre 12. Então, como é que eu leio? 2, 12 avos, tá certo? Passou do 11 em diante, né? Porque quando o denominador é 10, você lê décimo. Se é 100, é centésimo. Se é 1000, é milésimo. O restante você lê o quê? O numerador mais o denominador e a palavra avos, né? Então, aqui eu leio o quê? 2, né? 2, 12 e o que mais? A palavra avos. Muito bem, gente. Ok. Entenderam, gente? Tá certo?
Então, do 11 em diante, vocês leem o numerador mais o denominador acrescido da palavra aves. O que significa a palavra aves? Significa o quê? Divisão em partes iguais. É isso? Ok? Então, façam a 232 e a página 233, tá certo? Obrigada e fiquem com Deus.